Nós estamos com você em mais um domingo e a liturgia desse terceiro domingo do tempo comum, minha gente, está toda centrada na pessoa e na missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é apresentado como aquele que veio para reclamar um tempo novo. E é marcado pela libertação, e refletiremos exatamente no evangelho deste domingo. E é pela unidade que nós, com certeza, vamos brindar, vamos celebrar a primeira leitura paulina enviada para todos, que é aos Coríntios. Interessante, hein? E é interessante porque, como é que eu poderia dizer? Jesus, ele vai nos trazer neste domingo, depois das festas que nós transitamos, depois de tantas realidades, hoje, nesse terceiro domingo do tempo comum, onde nós vamos mergulhar nesta inaugural da vida, da pregação, da vida pública do Senhor Jesus. O evangelho deste domingo, minha gente, é extraído de Lucas. Interessante, Lucas 1, de 1 a 4, de 4 a 14 a 21, cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura. E o evangelho de hoje pode ser dividido em dois viés, pode ser dividido em duas realidades. A primeira é o prólogo de São Lucas, em que o evangelista garante a solidez das fontes da história do senhorio de Jesus. E a segunda parte do evangelho de hoje, desse terceiro domingo do tempo comum, nos remete à primeira parte da chamada perícope de Nazaré. Ou seja, será refletido no evangelho deste domingo. Lucas inicia a vida pública de Jesus com uma pregação em que é evidenciado que Jesus não age como um santo profeta, um profeta humano apenas, que fala em nome de Deus, mas como alguém que fala como Deus, com que força do Espírito de Deus. Lucas diz que Jesus frequentava a sinagoga aos sábados. Isso demonstra que Jesus era um homem de oração. Junto com a oração, Lucas sublinha que Jesus também era um homem profundamente misericordioso. E Jesus é a encarnação da própria misericórdia. Quem vai partilhar tudo isso comigo e você, já que é anunciado no evangelho de hoje, esse trecho que hoje se cumpriu. Hoje, Lucas, por fim, ele anuncia, ele evidencia em seu evangelho a universalidade da salvação que vem sendo anunciada por Jesus. Jesus não veio para os homens do sistema religioso que estava em vigor, mas para os homens, também para os homens de poder ou de posse. Ao contrário, Jesus veio para os pobres, para os excluídos, para aqueles que estão à margem da sociedade. Quem vai partilhar todo o início dessa vida pública de Jesus é o nosso querido arcebispo, que já está aqui comigo e você nesse terceiro domingo do tempo comum. Seja bem-vindo, Dom Delson, a paz, a misericórdia para o senhor. A paz, a misericórdia, Padre Sandro e todos que nos acompanham. É sempre uma alegria poder compartilhar com o Padre Sandro, com todos os que nos acompanham, a reflexão sobre o Evangelho do domingo. E desta vez estamos diante desse texto de Lucas, que é um texto muito conhecido do início do ministério público de Jesus, mas também o prólogo do Evangelho de Lucas. Lucas inicia o seu Evangelho contextualizando a sua pesquisa a partir do conhecimento, do testemunho dos apóstolos, e ele escreve ao seu amigo Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus, e até hoje não se sabe ao certo se trata de uma pessoa concreta, tudo indica, ou se é realmente uma forma que o autor sagrado encontrou
para escrever a todos nós, os amigos de Deus. De todo modo, o evangelista prova, já no começo do seu texto, com argumentos de que o que ele está dizendo sobre Jesus Cristo não é algo inventado, não é uma criação dele, mas parte de uma realidade de testemunhos de vida, e é justamente isso que dá credibilidade ao seu evangelho, ao seu escrito. Certamente ele parte já dos textos existentes de Mateus e Marcos. Mas o início do ministério público de Jesus é muito interessante, porque Jesus, voltando para a Galileia, vai a Nazaré, sua terra natal, e, como de costume, sábado, dia do encontro da comunidade na sinagoga, ele está presente e é convidado a fazer a leitura do dia. E a leitura era justamente essa do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. E aí vai curar os corações feridos, libertar os oprimidos, os que estão presos, e inaugurar um tempo de graça, de bênçãos. É muito interessante, e eu gostaria de me fixar nesse último ponto, que ele vem, ungido pelo Espírito Santo para inaugurar esse tempo de graça, esse tempo de bênção, que é o jubileu. Como nós estamos no jubileu de 2025, é muito interessante podermos aprofundar o sentido do jubileu. O jubileu era um ano de graça, de bênçãos, em que todas as dívidas eram perdoadas, as pessoas retornavam às suas terras e recomeçavam tudo novamente, de um modo que ninguém, no ano jubileu, ficava devendo a ninguém. Tudo era perdoado. Uma experiência muito interessante para dizer que é necessário esse empenho coletivo para que todas as pessoas sejam beneficiadas e superem as suas dívidas, se libertem das escravidões, das opressões e reconquistem a sua vida natural. Então, esse ano jubilar, a igreja sempre preservou, e estamos vivenciando nesse tempo o ano jubilar da esperança, que é o ano do perdão, que é o ano da misericórdia, que é o ano de nos tornarmos seres humanos mais compreensivos, mais dados à misericórdia de Deus, tanto para recebermos o perdão de Deus, como também para oferecermos aos nossos irmãos o perdão. É um ano muito especial, de muita graça e de muita bênção, e se inspira justamente nessa tradição bíblica daquele que vem para inaugurar esse tempo de bênção e de graça, que é o tempo jubilar, o ano jubilar. E nós estamos vivendo, nesse ano 2025, toda a igreja no mundo inteiro, o ano jubilar convocado pelo Papa Francisco, e cada 25 anos, cada 50 anos, esse ano jubilar é celebrado. Na tradição do povo de Israel, era cada 50 anos se celebrava o ano jubilar, 7 anos vezes 7, mais o ano seguinte, que se vivencia este ano jubilar. E nós estamos vivendo esse tempo de graça, de bênção. Vamos aproveitar nas nossas igrejas que estão abertas para acolher os fiéis
e para ministrar o sacramento da penitência, para abençoar o povo que quer a conversão, quer se voltar para Deus. Este é um tempo propício. E Jesus Cristo, como o enviado de Deus, o ungido de Deus pelo Espírito Santo, inaugurou esse tempo jubilar com a sua presença, e estamos para completar em 2033 um ano muito especial da nossa redenção. Esse 2025 é quase que uma preparação para 2033, que será o grande ano jubilar, quando recordamos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas nos faz muito bem entender a missão de Jesus Cristo como aquele que chegou à sinagoga e tomou o livro como mestre. O mestre, ele pronunciava a sua palavra sentado e todos olhos fixos nele para entender o anúncio. E depois da leitura, o anúncio que Jesus Cristo fez foi esse, de que naquele momento esta passagem do profeta Isaías estava se realizando na sua pessoa. Isto é, Jesus Cristo é aquele que se esperava, era o Messias esperado, e ele veio para realizar essas maravilhas de Deus, da evangelização, da boa nova dos pobres, da libertação dos oprimidos, da salvação para todos, com um tempo de graça e de bênção. Nós, diante deste evangelho, ficamos com o nosso coração tão feliz de podermos acolher o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é importante dizer que no povo de Israel havia um só templo, e esse templo estava em Jerusalém, o templo do povo de Israel. Por isso, 3 vezes por ano, o povo ia a Jerusalém para as grandes celebrações da sua tradição judaica. E no tempo comum, vamos dizer assim, o povo se reunia nas comunidades, nas sinagogas, para ler as Escrituras e para rezar, louvar, bendizer a Deus. Nas sinagogas não havia necessidade de sacerdotes para oferecer o culto. O culto era oferecido tão somente no Templo de Jerusalém. Mas nas sinagogas, as comunidades se reuniam para ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, e alguns mestres comentavam este evangelho. Então, Jesus era reconhecido já como mestre quando ele vai à sinagoga, toma o texto de Isaías, lê e diz que essa passagem estava sendo concretizada naquele momento na sua pessoa. Então, Jesus é aquele que vem realizar as profecias, que vem realizar as promessas divinas, aquele que vem para dar ao povo aquilo que o povo mais esperava, que era a salvação, a libertação. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos iluminando, nos fortalecendo com a sua palavra, nos orientando nos nossos caminhos, que aprendamos a valorizar a palavra de Deus quando lida, refletida, meditada, a palavra de Deus que nos abre o nosso coração também para a oração. Então, guardemos esse texto do início do ministério público de Jesus na sinagoga de Nazaré. Interessantíssimo, Landelson. O senhor já nos trouxe desse início da vida pública de Jesus, que ele estava lá como um bom mestre, dizendo que hoje essa profecia se cumpria e que todos olhavam para o mestre. Todos na sinagoga
olhavam em busca de realidades. Por isso que hoje, nesse terceiro domingo do tempo comum, a primeira leitura é extraída do profeta Neemias, capítulo 8, de 2 a 5, 6 a 8, e tem como rema centrante, liam o livro da lei e explicava o seu sentido. E é interessante porque nesse rema centrante nos remete um pouco da cultura bíblica necessária para imaginar os costumes do povo judaico. Está dentro daquela realidade em busca de entender as escrituras, os livros sagrados, as realidades sagradas. E é muito interessante porque está muito claro referente à leitura da lei. Que lei? A lei da qual emana as realidades para os judeus. E praticamente nos traz e nos coloca diante em conexão, já que a primeira leitura é tão importante para fazermos a conexão com Jesus na sinagoga. O que é que o senhor pode partilhar dessa primeira leitura? O texto de Neemias nos coloca diante da importância da palavra de Deus. A palavra de Deus dentro da sagrada liturgia. Aqui nós aprendemos muito na nossa liturgia e conservamos na nossa liturgia aquilo que aconteceu neste episódio relatado no livro de Neemias, em que o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia. O que era que estava acontecendo? O povo ficou muito tempo impossibilitado de ter um contato com a palavra de Deus. E quando foi possível o povo se reunir em assembleia para ouvir a palavra de Deus, o sacerdote, então, convoca o povo e proclama a palavra de Deus. E o povo sedento se coloca de pé para ouvir a palavra de Deus. E depois, para ouvir os comentários a respeito da palavra de Deus. E é muito interessante a gente observar como o povo ficou um longo tempo escutando a palavra de Deus. Todos, adultos, idosos, crianças que podiam entender, estavam todos ali de manhã cedo até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Uma longa celebração e o povo sedento de ouvir a palavra de Deus, o povo emocionado, chorando por ter esse contato com a palavra de Deus. Para nós, nos lembra a nossa liturgia, quando a palavra de Deus é proclamada e as pessoas escutam a palavra de Deus, e aí vem o comentário dos sacerdotes sobre a palavra de Deus, as homilias, e aí as pessoas prestam atenção. Aqui gostaria de lembrar que, como a palavra de Deus ela é tão importante, e escutá-la nos faz tanto bem. A palavra de Deus que chega até nós, ela é luz que nos ilumina, ela é força que nos fortalece, ela é aquela estrela que nos guia, que nos orienta. Então, prestar atenção à palavra de Deus quando ela está sendo proclamada deve ser um esforço de cada um que está na Assembleia. Muitas vezes, nas nossas liturgias, a palavra de Deus está sendo proclamada e as pessoas estão distraídas, olhando para um lado, para o outro, quem entra, quem sai, e não se concentra para ouvir, acolher, guardar a palavra de Deus no coração. A gente sabe que é preciso fazer um esforço, abrir bem os ouvidos e nos concentrar para poder acolher a palavra de Deus. E nem sempre a Assembleia estar atenta à palavra de Deus. E devemos ter todo o cuidado, porque quando
fazemos alguma coisa que chama a atenção das outras pessoas durante a leitura da palavra de Deus, a gente não só se distrai, mas também distrai as outras pessoas. Podemos imaginar, por exemplo, um celular tocando durante o momento em que a palavra de Deus está sendo proclamada. As pessoas olhando para o lado, para qualquer coisa que está acontecendo, e não estando com os olhos fixos e prestando toda a atenção à palavra de Deus. Então, essa leitura de Neemias nos ensina muito nesse sentido, e a palavra de Deus, quando é acolhida, bem acolhida no nosso coração, ela nos emociona, ela nos enche de força, ela nos dá paz, ela nos conforta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, precisamos dar muita atenção à palavra de Deus. Tem gente que poderia pensar assim: a missa, o mais importante é a comunhão, quando a gente recebe o corpo de Cristo. Essa primeira parte da liturgia da palavra não é assim tão importante. De forma alguma, a celebração eucarística, ela é um todo. A palavra de Deus, ela já é comunicação da presença de Deus. É Deus que está falando para nós. É Jesus Cristo, palavra de Deus, verbo de Deus, que está vindo para nós na nossa vida e entrando no nosso coração. Se não acolhemos bem a palavra de Deus, certamente não vamos acolher bem a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, no pão sagrado que nos é dado. Então, é necessário, da nossa parte, mergulhar na celebração da Eucaristia, do início, quando a gente faz o sinal da cruz, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até o momento final, quando recebemos a bênção e a comunidade é despedida com o Ide em paz. Mas a celebração da palavra, ela tem um valor enorme e é tão importante quanto a Eucaristia, o pão consagrado que nos é dado. Por isso, esse texto de Neemias nos ajuda muito a entender o valor da palavra de Deus na nossa vida, de modo muito especial na Sagrada Liturgia, porque era assim que o povo de Deus sentia a proclamação da palavra de Deus. O sacerdote, num lugar de destaque, num ambão, num lugar mais alto, feito e preparado para isso, onde a palavra de Deus é proclamada de tal modo que todos pudessem ouvir, acolher e refletir. E quando a palavra de Deus vai chegando em nós, pelos nossos ouvidos, entrando no nosso coração, ela vai nos ajudando a mudar em nós o que é preciso mudar, a melhorar os nossos sentimentos, os nossos propósitos, e é uma força poderosa que nos impulsiona e que nos leva para a frente a palavra de Deus. Aprendamos, pois, a ouvir, meditar, refletir e nos deixar provocar pela palavra de Deus durante as nossas liturgias. Não estejamos distraídos no momento em que a palavra de Deus está sendo proferida. Posso dizer que não é bonito, não é educado estarmos diante de Deus e Deus falando conosco e nós distraídos, sem prestarmos atenção o que Deus está nos dizendo. Além de ser uma falta de educação, é uma falta realmente de fé, porque não acreditamos que aquela é palavra de Deus dirigida a nós. Daí a importância de nós fazermos uma avaliação como é que nós participamos da Eucaristia,
no momento da proclamação da palavra de Deus. Que beleza, Dom Delson, essa partilha da primeira leitura que tem uma conexão profunda com o evangelho deste terceiro domingo, que é justamente essa verdadeira proclamação da palavra. O profeta Esdras chega a dizer que o povo se emocionava em escutar essa palavra. E isso nós estamos lidando 5 séculos antes de Jesus entrar naquela sinagoga. E como o senhor disse também, o dinamismo da palavra, a luta interior para não nos distrairmos. Mas como o senhor comentou também tão bem no Evangelho, ficarmos fixos, olhando para o Mestre que está nos falando. Por isso que a segunda leitura de hoje, extraída da 1 Coríntios 12, de 12 a 30, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, cada um na sua parte. Interessantíssimo, porque a alegoria do corpo e dos membros é uma alegoria que São Paulo aprendeu lá na escola. Pertence plenamente à cultura romana, ela deveria ser conhecida por todos os homens, minha gente. As realidades da sociedade helenística, de repente, seja como for, Paulo aplica à igreja, nenhum membro do corpo pode dizer a outro que não precisa dele. E é como um equilíbrio, um equilíbrio sadio, até mesmo natural, que desaparece quando se segue a versão abreviada da leitura. E fala também dos membros mais frágeis, que são circuncidados com cuidados maiores. É uma alusão aos capítulos iniciais da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo critica o partidarismo, as ambições, o carreirismo que divide a igreja de Corinto. E lembrando que Deus escolheu o que é fraco, o que é pequeno neste mundo. A igreja é o corpo de Cristo, onde se manifesta nessa diversidade uma comunhão da unidade. Os seus membros, das suas funções, e a unidade, a partilha, a solidariedade, o amor, que são, de repente, inerentes à própria obra salvadora que Cristo nos apresentou. O que é que o senhor pode partilhar, Dom Delson, dessa segunda leitura interessantíssima, que faz conexão com o Evangelho e com a primeira leitura? Ainda, Padre Sandro e todos que nos acompanham, só pegar um gancho aqui da leitura de Neemias, que no finalzinho ele fala, depois de ouvir a palavra de Deus, o sacerdote Esdras manda que todos retornem para casas alegres, participando de uma refeição, preparando uma comida, bebida e partilhando com aqueles que não têm, que não prepararam. Então, é um momento depois de ouvir a palavra de Deus, é um momento de alegria, de uma ceia, de uma confraternização. E isso é muito bonito no aspecto de que a palavra de Deus gera alegria para a nossa vida e nós nos unimos às outras pessoas para compartilhar o alimento e também para festejar a presença de Deus na nossa vida, o que a palavra de Deus gera em nós. No texto da carta de São Paulo aos Coríntios, uma imagem que nós já costumamos utilizar e refletir, porque São Paulo compara o Cristo com o corpo místico de Cristo, assim que nós chamamos, que somos todos nós, os batizados, nos unimos pela força do batismo, num só corpo, e cada membro tem a sua função, cada membro colabora com a unidade do corpo, e cada membro tem a sua importância. E, vamos dizer assim, funções diferentes, umas que são consideradas mais importantes, outras menos, mas para o funcionamento do organismo, desse corpo vivo, cada membro é importante. E aí devemos ter essa consciência
desta riqueza, dessa grande diversidade dos membros do corpo de Cristo, mas que estamos unidos por essa força poderosa de Deus, a força do Espírito Santo que nos une no nosso batismo. E se somos o mesmo corpo, aí devemos estar em conexão, interligados, e temos o cuidado uns com os outros, e sabemos respeitar a diversidade de funções, mas sabemos que o olho tem uma função importante de guiar, mostrar para o corpo tudo que está acontecendo. Os ouvidos têm a função, né, de discernir sobre os sons e tudo que está acontecendo em volta. As nossas pernas nos movem para caminhar, apoiadas nos nossos pés que nos dão firmeza, as nossas mãos têm funções tantas, e assim por diante. A nossa boca para não somente nos alimentar, mas também para comunicar, emitindo os sons necessários. Por isso, há uma sinfonia maravilhosa da unidade desse corpo, desse organismo, e o corpo místico de Cristo se comporta do jeito que o nosso corpo se comporta. Daí a importância de considerarmos cada membro do corpo de Cristo como um membro que faz parte da nossa própria existência. Se estamos unidos, dependemos uns dos outros, devemos nos apoiar uns aos outros. Tomara que consigamos ter esta visão bonita da unidade do corpo místico de Cristo e nos considerar membros do mesmo corpo, como irmãos, nessa grande fraternidade dos filhos de Deus, e nos deixarmos conduzir pela força poderosa do Espírito Santo. Somos muitos membros, mas somos um único corpo. E o que nos constitui, portanto, membros desse corpo é o nosso batismo. Pelo batismo nos tornamos membros do corpo de Cristo, membros da igreja. Então, a igreja é o corpo vivo de Cristo, ele é a cabeça, e nós todos somos membros desse grande corpo eclesial e corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor não quer que nenhum se perca, não quer que nenhum adoeça, não quer que nenhum sofra, não quer que nenhum padeça qualquer tipo de mal, porque quando um membro está doente, o corpo todo sente. Não é possível que uma parte do corpo esteja sofrendo e o corpo não sofra junto e não participe desse momento de dor e de tristeza. Também, quando o corpo celebra momentos de alegria, todos devem participar desta alegria. Então, há um sentido de uma vida compartilhada, de uma existência compartilhada, de um envolvimento afetivo e efetivo de todos os membros do corpo, que somos todos nós em Cristo Jesus. Essa imagem, utilizada por São Paulo, nos ajuda muito a entender essa ligação espiritual que nós temos com o Senhor Jesus Cristo e como Ele nos sustenta na nossa vida e na nossa existência. Conservemos, portanto, esse sentimento bonito de sermos membros do mesmo corpo, que é Cristo Jesus. Que beleza, hein? Evangelho lindo, e essa comunhão, como Dom Delcio dizia também, essa perspectiva do corpo de Cristo, desta comunhão que o Evangelho nos propõe
que nos faz criar um ambiente litúrgico dentro da realidade. Mas, interessantíssimo, que Monsenhor Hereudo, antigo Monsenhor Hereudo, foi ordenado bispo ontem, dia 25 de janeiro de 2025. Foi interessante porque lá na sexta-feira, dia 8 de novembro do ano passado, a Nunciatura Apostólica do Brasil anunciou que o Papa Francisco nomeou Monsenhor Hereudo, já atual bispo, Monsenhor Hereudo Freires Henrique, como bispo titular de Mota e bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda, aqui pertinho, aqui em Recife. E a notícia, minha gente, que foi divulgada desde novembro do ano passado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e representa um momento de grande alegria para a nossa arquidiocese, já que, principalmente da Paraíba, que vê um dos seus sacerdotes ser elevado ao episcopado. Dom Manuel Delson, arcebispo da nossa Paraíba, expressou essa satisfação na época, lá em novembro, dessa nomeação. Foi um reconhecimento, um empenho, uma dedicação ao atual bispo Hereudo e seu trabalho pastoral e administrativo ao longo de toda a sua caminhada. O que o senhor pode falar? Aquela festa bonita, quantos bispos se fizeram presentes, o cardeal também esteve presente, o senhor. Como é que foi essa festa ontem, Dom Delson, aqui, depois de 50 anos, trazer um novo bispo para a nossa igreja? A celebração de uma ordenação episcopal, por si, já é uma festa grandiosa, bonita, importante. Um dos membros do clero da Arquidiocese da Paraíba foi escolhido pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para ser bispo e bispo auxiliar de Olinda e Recife, bispo titular da Diocese de Mopta, e para nós, depois de mais de 50 anos, sem que a nossa arquidiocese oferecesse para a igreja um dos membros do clero para o episcopado, então uma alegria muito grande, uma alegria renovada. Lembramos que os últimos bispos daqui foi Dom Epaminondas e Dom Luiz Fernandes, que foi também bispo de Campina Grande. Luiz Fernandes foi eleito bispo, era do clero da Arquidiocese da Paraíba, mas foi sagrado em Roma, em 1965, e Dom Epaminondas em 1960. Então, foram os últimos bispos da nossa arquidiocese. Então, ontem tivemos a alegria da ordenação episcopal de Dom Hereudo, que hoje está celebrando a sua primeira missa a partir das 9 horas, lá no Santuário Nossa Senhora da Penha, onde ele exerceu nos últimos anos a função de pároco e reitor do Santuário da Penha, como também exercia a função de ecônomo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Posso dizer que o Monsenhor Hereudo, além da sua dedicação pastoral nas diversas paróquias por onde passou aqui na Arquidiocese, ele também se dedicou muito ao estudo dessa questão administrativa, da administração eclesial, e compreendendo também toda a legislação do terceiro setor em que as igrejas estão incluídas, da legislação do nosso país. E, portanto, eles sempre deu uma grande contribuição, não somente para a nossa arquidiocese, mas para outras dioceses, onde ele prestava com muita frequência assessorias. Aqui mesmo ele organizou alguns congressos sobre gestão eclesial, e esses congressos para todo o Brasil, e a participação era espetacular.
Então, Dom Nereúdo tem assim, uma história muito interessante nesta questão administrativa, e quando ele estava em Brasília, como ecônomo da CNBB, e também acompanhando a nossa arquidiocese, vimos que era impossível ele continuar lá e aqui, foi quando o liberamos para ficar como ecônomo da CNBB, mas ele não abriu mão de estar aqui numa paróquia, e aí foi quando escolhemos a paróquia da Penha, paróquia Santuário, e ele ficou dando a assistência pastoral lá até a nomeação, até agora, quando eleito bispo e sagrado bispo para a Igreja. A presença dos bispos numa ordenação episcopal é normalmente uma presença significante. Para ordenar um bispo é necessário 3 bispos. E, no caso, tem o ordenante principal, que no caso de Monsenhor Nereúdo foi o arcebispo da Paraíba, juntamente com o cardeal Jaime Sprengler, que é presidente da CNBB e também do CELAM. Cardeal, não faz muito tempo, é escolhido pelo Papa Francisco, também presente o cardeal Dom Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida. E o arcebispo de Olinda e Recife foi o outro coordenante, e juntamente com o cardeal Jaime. E do nosso regional, muitos bispos, de outros regionais, o Monsenhor Nereúdo muito conhecido em Brasília, lá na CNBB, então vieram muitos padres, mais de 30 padres, ou bispos, melhor dizendo, mais de 30 bispos vieram participar, sacerdotes, dezenas de sacerdotes presentes, e uma multidão, todo mundo querendo participar deste momento tão especial da ordenação episcopal de Dom Nereúdo. Desejamos que ele tenha todo sucesso como bispo auxiliar e como bispo da Igreja, porque um bispo auxiliar é sempre bispo, com toda a autoridade de um apóstolo, para bem servir a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que beleza, Dom Delson. O tempo passou, terceiro domingo, tempo comum, a gente já parabenizando Dom Nereúdo por estar vivenciando agora o seu episcopado, e a gente juntos, felizes, depois de 50 anos, a Igreja da Arquidiocese da Paraíba erige, levanta um novo príncipe dos apóstolos para estar a serviço da Igreja. Suas palavras finais, Dom Delson, nesse terceiro domingo, nós estamos juntos, partilhando as leituras litúrgicas e também transitando para os eventos da Arquidiocese. Estamos no mês de janeiro é o mês de férias, a cidade de João Pessoa está muito movimentada com a presença daqueles que vêm encontrar aqui nas praias um lugar de descanso, de repouso, muitos turistas, e então nas nossas celebrações também, nas nossas igrejas, a presença de muita gente que vem do interior do estado, de outros estados, e João Pessoa é sempre uma cidade muito acolhedora, e é uma característica bonita, a hospitalidade do paraibano e do pessoense. Então, concluímos desejando para todos que vêm chegando de longe para estar conosco, que tenham uma boa permanência aqui em João Pessoa, que possam ir às nossas igrejas, ouvir a palavra de Deus, ter o encontro de fé com o Senhor na Eucaristia, e as melhores bênçãos de saúde, de paz e de harmonia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para o senhor, Dom Delson. E como todos os domingos,
a Rádio Consolação FM 92.3 FM e o YouTube da Consolação, que agora já é oficial, já transitou de mais de 400 mil inscritos, vai estar transmitindo a missa direto da Basílica. E às 11 horas, direto da Casa da Consolação, especialmente para você. Estamos em contagem regressiva. Dia 1, 2, 3 e 4, juntos, lá na Praça do Espaço Cultural. A expectativa é mais de 30 mil pessoas transitarem os 3 dias, o nosso querido arcebispo Dom Delso, o arcebispo auxiliar Dom Alcivan, vamos estar também com Frei Josué, Salete Ferreira, e tanta gente a nível nacional vai estar com a gente e toda a família Consolação. Com certeza, você não vai perder essa chance. Um excelente domingo, fique com Deus.